Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um. O que eu não falei do jogo Fluminense e Flamengo. Pra quem não sabe, isso aqui é uma marca do meu canal, né, para falar sobre alguns jogadores que eu não falei, o que pouco falei. E de fato, né, pontuar aqui algumas coisas que eu observei dentro do jogo. Mas antes disso, YouTube Live todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Bom, eu já quero tirar justamente o elefante grande, o elefante branco ali na sala, que é a grande dúvida: Ganso ou Renato Augusto? E de fato, Ganso está infinitamente melhor. Claramente que eles têm toda a questão de ritmo do Renato Augusto. Mas o cara entrar no segundo tempo, faltando 20 minutos, com uma lerdeira daquela maneira, ele estando lerdo, ele estando muito parado, diferente do Ganso que mesmo estando completamente ali parado, consegue se movimentar bastante. A gente entende do porquê o Renato Augusto não vem até mesmo jogando. E quando quando selecionado para a substituição do Ganso, não é o próprio Renato Augusto, e sim o Lima. A gente entende porquê o que está acontecendo. E também o Ganso, para falar que ele foi um dos melhores do time, né? Eu não coloquei ele porque eu acho que eu deveria ter colocado o Fábio mesmo. O Fábio jogou muito, né? O Fábio foi responsável pelo primeiro tempo por não ser desastroso para o Fluminense. Mas é claro que se eu fosse colocar para vencer o melhor da partida, na minha concepção foi Paulo Henrique Ganso. A grande polêmica é que ele só não foi melhor por conta daquele pênalti que ele cobrou e errou. Mas ele jogou bem, ele conseguiu achar passes incríveis, que mostra que ele pode até ter uma possibilidade numa seleção brasileira. Outros dois personagens que também vieram do banco e que também são bem importantes é o Isaac e o John Arias. O Isaac mostra justamente mais uma vez que ele está pouco enturmado com a situação de jogo, né? É um cara que não se movimenta, é um cara que está sempre enfornado no lado. Me parece que é um jogador que não está reconhecendo a si mesmo como jogador. Isso é muito estranho de falar isso, mas o Isaac parece aquele jogador que ele não entendeu que agora ele está no profissional e que agora ele tem que tomar a atitude de jogador. Diferente do John Mares, que ele está tomando muita atitude de jogador. Fez o gol e, na minha concepção, ele está sendo um gigantesco destaque aqui também nessa parte, por conta de ele ter jogado até os 30 minutos do segundo tempo contra na seleção brasileira, na seleção colombiana, e ter saído de Barranquilha, que é no extremo sul da América do Sul, extremo norte da América do Sul, e chegar no Rio de Janeiro, que é quase extremo norte da América do Sul. Para você ver como que é grande essa movimentação. Ainda descobrimos que ele saiu, só tomou um banho, descansou um pouco e foi pegar voo de madrugada para chegar aqui e não treinar com o time, teve um descanso, mas que depois jogou. Cara, fantástico. Fantástico. Depois a gente tem que falar também dos dois primeiros volantes, que na minha concepção não dão um André. Facundo Bernal muito abaixo de novo. Muito abaixo de novo. É um cara que realmente ainda não está entrosado. Eu falei lá diversas vezes e já comentei sobre isso em um vídeo meu falando sobre a questão do mercado brasileiro, que realmente isso acontece. Então, até agora eu não vou criticar, mas agora o Vitor Hugo, que é do mercado brasileiro já, na minha concepção, é um jogador interessante, mas eu preferia não ter ele no meu time. Eu acharia muito melhor colocar o Freitas ali, que está sendo colocado de 10
no time sub-17, sub-20 do que colocar o Vitor Hugo ali naquele local. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais e questão de vídeo de 10, 12, 20 horas, pix a tela e vamos continuar falando mais sobre. Outra situação é justamente a questão do por que Cauã Elias e não Cano. Também é importante falar. Cauã Elias hoje é um cara que descobre espaço. É impressionante. Igualmente como a gente estava dando uma apoteose ao John Kennedy, o Cauã Elias está fazendo uma coisa diferente, que é justamente não ser tão fominha assim. Não é à toa em que em diversos momentos o próprio Mano Menezes fala pro Cauã Elias: Cauã Elias, ao pegar a bola, olha pros lados. Deixa de ser aquele cara que quer tentar resolver as coisas. Enquanto o John Kennedy já está com o pensamento ali de que ele tem que ser o personagem principal do Fluminense, o Cauã Elias ainda está justamente nessa questão de ser o cara que vai fazer o passe pro gol ou o cara que vai fazer o gol. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, mostra do porquê ele é superior e do porquê o Cano hoje é um cara que ainda não tem isso. Ele não está mais conseguindo ser aquele protagonista do time, como também não está conseguindo ser o coadjuvante. Isso é muito triste. A gente vê a queda do Cano dessa maneira. Sobre Samuel Xavier e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa novamente me mostra do porquê ele não tem que ser o titular do Fluminense, e sim o Marcelo. Ou até mesmo o próprio Gabriel Fuentes, que ainda tem que ter adaptação sim. E do outro lado mostra justamente como que o Samuel Xavier ele tem que ser o titular absoluto nesse elenco. Diversas vezes, em diversos momentos, ele conseguiu fazer boas situações que acabaram desagravando somente o problema naquele lado ali. Enquanto o Wesley estava passando tranquilo ali no lado do Diogo Barbosa, se não me engano bem, o Ayrton Lucas pouco apareceu. Deixa eu ver aqui um detalhe aqui para ver se realmente tá certo o que eu tô falando ou tá errado. Mas é importante falar sobre isso. Porque a gente entende, a gente começa a compreender o que está acontecendo. De fato, ó. O L no Diogo Barbosa, em que o Diogo Barbosa simplesmente deixava o L solto e o Samuel Xavier simplesmente conseguia parar o Ayrton Lucas. Então é isso. A gente vê a diferença. E no caso do Mano Menezes, só para encerrar aqui, foi muito bem nas substituições. Devolveu 2 jogadores à ativa, Marquinhos e Renato Augusto. E espero ver mais jogos deles nesse campeonato. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui no Vitor de 10, 12, 20 horas. Pix a tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira, 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!